Já disse a você que você é bem-vindo, né? Chegou gente depois, seja bem-vindo. Hoje está igual o culto de domingo, gente, está cheio, né? Fez sol, falei, opa, vou sair de casa, né? Nós estamos estudando uma série com o tema Atos do Espírito Santo. Semana passada, o pastor Luiz trouxe uma palavra poderosa. Foram abençoados semana passada, né? Com aquela palavra, abençoado demais. Eu ia postar no YouTube, eu estou lá no meu computador, falei, a Júlia não salvou a mensagem. Aí eu lembrei que está nesse computador, não estava no meu lá, não. Mas vou postar essa semana aí, para quem não pôde acompanhar, assistir, foi muito bom. Nós estamos estudando, irmãos, porque nós temos um objetivo de, ao estudar todo o material que a gente estuda didático e também a Bíblia, nós queremos aplicar algo na nossa vida, né? Então, quando eu falo objetivo, é para a gente cercar direitinho o que a gente está falando. Então, o objetivo de estudar o livro de Atos é analisar, vivenciar, experimentar, né? Tudo que aquela igreja vivenciou lá, a gente vivenciar também. É por isso que nós viramos a chave. No culto de quinta-feira, nós temos esse tempo maior. Porque dois elementos que aconteceu lá na igreja de Atos que nós vimos eram o quê? A oração e a obediência. Pastor Luiz falou aqui também semana passada. Dois elementos que fizeram toda a diferença para aquela igreja, para aqueles irmãos alcançarem aquele mundo, né, antigo todinho. Foi a oração e foi a obediência. Então nós queremos ter um tempo maior de oração, nós queremos aprender mais sobre a obediência, isso depende da nossa prática. Não adianta vivenciar só os ensinos, estudos, a letra. A letra é importante, sim. Tudo que a gente estuda é importante, mas nós precisamos pedir a Deus, Deus, eu quero experimentar. Se eu pegasse uma laranja aqui e... Deu um barulhão aí, né? Ajuda aí, gente. Tá vendo? Tem um ouvido chato do caramba. E aí... Se eu tivesse chupando uma laranja aqui, você não ia saber qual é o sabor dela, se está doce, se está, né, se está azeda, você não ia saber, mas você tem que experimentar. Então, o Espírito Santo não tem como você falar assim, eu estudei sobre o Espírito Santo, eu fiz um estudo completo, montei uma apostila sobre o Espírito Santo, mas se você não vivenciar, adianta de nada, não adianta de nada, é só letra. Mas a ideia nossa com o estudo desse livro é vivenciar a ação poderosa do Espírito Santo em minha vida. Amém, gente? E quando eu olho para o livro de Atos, é mais interessante ainda porque é um livro histórico. É o único livro histórico do Novo Testamento. Por que isso é importante para a gente? Porque o livro histórico, ele relata o que está acontecendo ali. O autor, que é Lucas, ele está relatando, ele está vendo, ele é um testemunha ocular do que está acontecendo, então ele está registrando tudo que está ali. Por isso que é importante demais para a gente, porque ao olhar o que está acontecendo, a gente fala, por que aconteceu lá e não acontece aqui hoje? Por que aqueles irmãos vivenciaram aquilo e a gente não consegue vivenciar hoje? Então Lucas foi um testemunho ocular daquilo que estava acontecendo. Então para mim isso tem um peso maior ainda, muito maior. Vamos ler então, hoje eu quero estudar com vocês Atos 14, verso 8 até o 10. Atos 14, do 8 ao 10. Como eu falei, a gente não está estudando sistematicamente, mas estamos tirando algumas lições dos capítulos, né, que estamos estudando aí para frente. Atos capítulo 14, verso 8 e 10, eu vou ler na versão aqui, na Bíblia Viva. Estou vendo umas paginazinhas passando, né? Ok? Atos 14, verso 8 a 10. Eu vou ler aqui, você acompanha daí, com o seu bloco de anotação, com o seu caderninho aí, com a sua canetinha de marcar, né, o texto. Diz assim: enquanto eles estavam em Listra, descobriram um homem paralítico dos 2 pés, que era assim desde de nascença, né?
desde que nasceu. E por isso nunca havia andado. Verso 9, ele estava ouvindo Paulo pregar. Grava isso aí, se quiser arriscar aí. Ele estava ouvindo Paulo fazer o quê? Paulo fazer o quê, gente? Pregar. Paulo está pregando. Paulo não foi ali numa cruzada de curas e milagres. O propósito de Paulo ali era pregar o evangelho, como sempre, pregar o evangelho. Gravou isso aí? Paulo, enquanto pregava, olhou bem para ele e viu que ele tinha o quê? Fé para ser curado. Paulo olhou, aquele cara estava assim, ó. Você que está, quem está fazendo, quem já fez concurso aí, vai fazer aqueles cursinhos para fazer concurso? Já fez? Quem já fez assim? Não? Só você? Eu não sei se vocês tiveram uma aula que chama de postura. Teve essa aula? Por quê? A postura, como você está ali sentado, ouvindo, demonstra que você está interessado ou não. A forma como você está sentado, a forma como... Eu fico preocupado, às vezes, estar com a esposa, o marido do lado. É legal, né? Você está querendo ser romântico, aí bota assim. Mas a postura como você está no lugar demonstra o quão você está atento. E Paulo olhou para aquele homem, eu penso assim, João, ele está assim, ó. João olha um monte, né? Estou assim. Se eu falo João, pega logo um montão. Que estava dormindo, acorda tudo. Aí ele está assim, ó. Fala. Paulo está pregando, ele está assim. Paulo olhou e viu o quê? Esse cara aí, filho, está doidinho para ser curado. Esse cara está querendo uma palavra. Esse cara aí está quase pulando no púlpito, assim, ó. Então Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé. E os outros tinham fé? Tinha, gente, está todo mundo ali, está com fé, está recebendo a palavra. O texto vai dizer que muitos aceitaram ali depois. Mas esse aí, Paulo fala, esse aí tem uma fé diferente. É essa fé que nós precisamos, irmão. São os três aí que recebem, né? É essa fé, esse tipo de fé que nós precisamos. Tem gente apática demais, aí entra pelas portas, volta para casa e um sai assim, nossa, que culto abençoado. Não senti nada. Está desligado da tomada. Tem gente na hora do louvor, está assim, ó, cruzado o braço, no céu. Vamos ver quanto vai demorar esse tempo aí. Gente, quando você chega, a postura nossa, ela vai dizer muita coisa. Vai dizer muita coisa. Não é assim que começa uma paquera, a menina se olhou para vocês e falou, opa. Então a postura demonstra muita coisa. E o verso 10, que é o último, diz assim, então Paulo gritou para ele, levanta-se. O homem fez o quê? Pulou, deu um salto sobre os pés e começou a caminhar. Aleluia. Querido, esse homem era paralítico. O texto deixa claro, algumas coisas você não percebe. Mas o texto fala assim, que ele era paralítico desde a infância. Ele não torceu o pé. Por que Lucas fala isso? Lucas é médico. E ele sabe que muita gente duvidava dos milagres que aconteciam, não só de Jesus, mas também dos apóstolos. Lembra de Mateus, aliás, de João capítulo 9, quando Jesus curou aquele cego, e eles foram interrogar os pais do cego, dizendo assim, ele era cego mesmo? E os pais diziam, ele é cego desde nascença, ele não ficou com catarata. Ele não ficou com catarata, ele é cego desde quando nasceu. Eles falaram, não pode ser, gente. Por isso que Lucas fala, esse cara, ele não anda desde a infância, e agora ele dá um pulo. O milagre é muito grande, gente. Ele dá um pulo e começa a andar. Ah, querido, então, você pegou aí, né? Então, irmãos, eu acredito que nós até aqui, nós vimos, quem está aqui estudando desde o início, viu até aqui, e nós não temos mais dúvidas que tudo que aquela igreja lá, aqueles irmãos, quando eu falo igreja, eu estou falando daquele grupo de irmãos. Tudo que aquele grupo de irmãos fizeram, tudo que os apóstolos da igreja primitiva fizeram, foi através da ação poderosa do poder do Espírito Santo de Deus. Não foi por técnica, não foi por convencimento, não foi.
Nós já vimos aqui também que esses homens realizavam esses atos porque o Espírito Santo de Deus atuava na vida deles. Qual a diferença desses homens? Qual a diferença desses homens para o Diogo? Qual a diferença desses homens para mim? Para o Bruno lá que está ali? Qual a diferença? Não tem, irmãos. Não, é isso que me deixa... Não tem nenhuma diferença. A diferença é que esses homens, eles andavam cheios do Espírito Santo. E quando você anda cheio, filho, não adianta, milagres vão acontecer. Coisas extraordinárias vão acontecer. Grandes coisas aconteceram lá. Não foi porque no campo do conhecimento, porque nem Bíblia eles tinham, irmãos. Eles não tinham Bíblia. Hoje você tem Bíblia viva, Bíblia do Novo Testamento, Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia do exército, da marinha, da aeronáutica, tem um monte de Bíblia. E não tem poder. Não tem poder. Por quê? Não adianta ter a Bíblia da marinha, do exército, da aeronáutica, se eu não leio o que está escrito ali. Porque o poder está ali, mas eu não pego, eu não tenho acesso. Mas aqueles homens, eles não tinham a Bíblia pronta. Eles não tinham, eles só tinham algumas partezinhas dos pergaminhos assim, e material que estava sendo confeccionado ali. Mas eles não tinham nenhum tipo de conhecimento. E olhando para o livro de Atos, irmãos, nós vamos perceber, até aqui nós estamos estudando, chegamos quase na metade aí, milagres extraordinários aconteceram, não por causa da letra, é importante sim, mas por causa da ação extraordinária do Espírito Santo, através da fé daqueles homens. Eles acreditavam. Você imagina comigo, pastor Luiz, o Paulo deu um grito, levanta, põe-se de pé. Aí ele vai levantar e cai. Aí para todo mundo. Olha a fé daquele homem. Ele olhou e viu: esse cara tem fé. Levanta. Deu um grito: levanta. Uma palavra de fé. Irmãos, quanta gente precisa dar um pulo hoje. Falar, não está paralítico dos pés, não está paralítico das mãos, mas está paralítico espiritual. Você precisa ouvir essa voz hoje: levanta. Levanta, cara. Você não foi feito para ser um paralítico espiritual. Você não foi feito para andar mancando. Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está bem, uma hora está mal. Deus não te fez para isso, e nem isso é plano de Deus na sua vida. Ele ouviu a voz do Paulo e deu um pulo, filho. Foi de lá, um maluco gritou e o outro maluco deu um pulo. Eu vou ficar bom agora. Você já deve ter ouvido uma definição que eu acho muito interessante sobre fé. A fé é trazer à existência aquilo que não existe. Fé é a gente olhar para uma igreja que tinha 8 pessoas e falar: nós vamos construir um templo aqui para 350 pessoas. Como assim? Com que dinheiro? Com que recurso? Fé traz à existência aquilo que não existe. Não existe, não tinha possibilidade. Né, irmão Carlos? Isso é fé. Agora fé, não, quando eu tiver a conta no banco lá, tantos milhões, tudo bem. Isso não é fé. Coisas, irmãos, que eram impossíveis aconteceram pela fé. E não é uma fé somente assim, fé. É uma fé prática, é uma fé viva. Como eu disse, muitas pessoas estavam ali ouvindo o sermão de Paulo. Muitas pessoas estavam ali. Mas aquele homem estava diferente ali. Aquele homem estava diferente. Irmão, quem dera tivesse uns 20 aqui, igual aquele homem, que é hoje. Ele está atento, ele está desejoso de receber algo de Deus. Eu espero que você venha para esse lugar desejoso de receber algo de Deus, porque Deus tem para dar. A gente sempre fala, Deus está numa expectativa tremenda para derramar sobre nós. É sempre. Mas será que nós estamos com a expectativa de receber? Esse é o problema. O Tiago, escrevendo sobre fé, ele disse o seguinte, capítulo 2, verso 20, vai ser projetado ali, para você não sair de Atos aí. Ó homem insensato,
Quando é que afinal você compreenderá que crer é inútil sem fazer o que Deus quer que você faça? Ah, eu creio, eu sou crente, mas você não faz o que o Senhor mandou você fazer? É inútil, é insensato. Se você diz que é crente, se você está, buscando a Deus, você tem que fazer o que Ele está mandando você fazer. A fé não resulta de boas obras. Realmente, isso aí não é fé. Então, amados, é inútil se a gente não faz o que o Senhor manda. A fé precisa ser acompanhada de ação. E aqui eu não estou falando somente de ou boas obras, ou de você fazer algo, pelo outro, também isso. Mas a fé em ação é a fé que crê de verdade. É uma fé que toma posse de cada palavra. É uma fé que acredita que Deus vai fazer. É uma fé que acredita que está ruim hoje, mas amanhã o Senhor vai fazer. O Senhor vai realizar. Isso é fé. Está ruim hoje, mas vai melhorar. Porque a minha vida não pertence a mim mais, pertence ao Senhor. E se eu sou importante para Ele, Ele quer o melhor para mim. Isso é fé. E não ter uma fé em ação, o contrário é uma fé morta. O Tiago, aqui está numa versão diferente, mas o Tiago diz que a fé é morta sem ação. Sem ação a fé é morta, não serve para nada. Então nós precisamos de uma fé o quê? Uma fé prática. No texto que nós lemos, em Atos 14, aquele homem que está prestando atenção na pregação de Paulo, o coração dele, irmão, está cheio de fé. Ele estava crendo, irmãos, que algo diferente ia acontecer. Ele estava crendo em cada sílaba que saía da boca de Paulo. Eu creio. Paulo está falando, vocês têm que... Paulo podia até estar dando uma cajadada, que Paulo gostava de dar cajadada, pastor Luiz? E ele estava, eu creio, pode bater, mas eu estou aqui, pode falar. Ele está sedento. Eu lembro, nesse texto aqui, daquela mulher que estava morrendo com hemorragia, ninguém curava, aquela mulher estava sofrendo há anos, e ela ouviu, Jesus vai passar, e se eu tocar nas vestes dele, não precisa nem tocar nele, eu preciso nem encostar no homem, se eu tocar na roupa dele, assim, eu vou ser curada. Irmãos, isso é fé. Isso é fé. Jesus não foi nem ali para curar ela, mas ela mesmo fraca se espremeu ali, tocou nas vestes dele, e tudo aquilo que ela declarou no coração dela aconteceu, porque ela tinha fé. Esse homem está crendo em cada palavra, e ele está atento, e a sua fé acompanhava. Paulo andava para lá, ele estava com o olho à disposição que ele tinha de receber o milagre dele, seus olhos, sua postura, seu ouvido, tudo que Paulo dizia, ele estava atento. Irmão, quer receber o milagre de Deus? Fique atento, porque pode acontecer de uma hora para outra. Como eu falei, Paulo não foi ali para realizar milagre, mas aconteceu de repente. Não foi uma cruzada de milagres. Paulo está dando um estudo. Já pensou aqui na vida cristã, a gente dando um estudo, de repente, pum, milagre. Foi assim. Então a nossa postura, irmãos, de buscar a Deus precisa mudar, precisa ser diferente, dando glória já. Você precisa chegar nesse lugar ligado. Diga para alguém, você fica ligado? Fica ligado, com expectativa lá em cima, porque como eu falei, Deus está assim, vou fazer hoje. Cadê? Quem está procurando? Ele procura, não é isso que Jesus falou? Deus procura o quê? Verdadeiros adoradores. Deus está procurando. Assim, quem que eu vou hoje? O que eu vou realizar hoje aqui? Deus está procurando, irmãos. Porque como eu ensinei aqui, Deus sempre está querendo fazer um movimento diferente. Deus é Deus de movimento diferente. E a gente acha que Deus é um Deus estático, é só você olhar para a natureza. Você já olhou, como é que é o nome daquela planta? É ipê? Tem várias, vermelha, amarela,
branca, rosa. Você já olhou? Roxa. Que mais? Tem todas as cores, irmãos. Deus não é um Deus estático, é um Deus de movimento, é um Deus que quer fazer, é um Deus que eu vi e a gente fica repetindo, é um Deus que o melhor ainda está por vir e vai vir na sua vida. E infelizmente, existem muitos crentes que não têm a capacidade de exercer a fé verdadeira. E eu não estou falando para A, para B, porque em todo momento eu podemos cair nessa armadilha. E a gente acostumar e viver como se tivesse muito bom. Eu vou falar uma coisa para você aqui, né? Não é célula, mas eu vou abrir meu coração. Eu sou uma pessoa insatisfeita. Eu quero mais. Eu quero mais de Deus, eu quero aprender mais, eu quero buscar mais. Não é mais satisfação com o que Deus me deu, não é isso. É insatisfação de querer mais, saber mais, buscar mais, de me colocar debaixo daquela gotinha de Deus, cai aqui mais um pouquinho, porque eu quero conhecer mais de Deus. Eu sei que é impossível, talvez você fale assim, mas é impossível, eu sei que é, mas quanto mais Ele gotejar em mim, está bom demais. Nós não podemos nos acostumar com uma fé fria. Nós tivemos lá um GD na casa essa semana na casa do Davi, né, das células verdes, nas nossas células verdes, e o estudo eu achei interessante, ele fala de Sansão. E quando a gente vê o relato de Sansão, o que a gente imagina? Um cara igual Conan, né? Aquele cara fortão, musculoso. A gente retrata, né? Traz à nossa mente isso aí. O cara que esmagava um leão com uma das mãos. Você vê um braço daquele, filho, só fazer assim com o dedinho e desmonta um aí. E o autor daquele livro, ele faz uma crítica, assim, bem sensata em relação ao que a gente está acostumado a exercer, como a gente está acostumado a exercer a fé. Coloca aí para mim, olha o que ele diz. Concluímos que Deus abençoa realidades que já existem. Deus abençoa o Davi porque ele já, né, tá buscando, olha Davi. Deus abençoa fulano porque Deus abençoa Beltrano porque ele já tem. Nós temos essa conclusão errada, que Deus abençoa porque a pessoa já é 70%, já tem 70% dos méritos. E aí Deus entra só com 30%. Deus abençoou aquele homem grandão lá, porque ele matava os gigantes, os animais, tudo mais. Sansão, porque ele era fortão. Engano. No reino de Deus nunca será assim. Nunca foi assim. Deus não olha para a aparência. Quando o povo, eu falei isso na minha cela com eles lá, quando o povo olhou e quis escolher um rei, escolheu Saul, não foi isso, irmão Carlos? Me ajuda aí, escola bíblica. Ele disse o quê? Chegou todo fortão, ele falou, esse aí é o nosso rei. O povo escolheu pela aparência e se lascou. Então, meninas, cuidado quando você escolhe pela aparência. Cuidado, menino, quando você escolhe pela aparência. Porque Deus olha o coração. Talvez aquele magrinho, orelhudo, né? Com as calças caindo, funkeiro. Talvez Deus vai transformar ele num pastor. Pega a visão, meninas. Então, meninos também. O reino de Deus é tudo o contrário. Olha aqui que Paulo diz, capítulo 1, verso 27. Mas vamos ler juntos, está ali? 1, 2, 3. Amém? Tem fraquinho aí? Cadê os fraquinhos de Deus aí? Opa! É você, varão de Deus. É você, varão. Deus escolhe os loucos, os doidão, os malucos. Deus escolhe ser maluco. Por quê? Não é a força de Sansão. Foi o Espírito Santo que se apoderava dele e ele fez o que fez por causa do Espírito Santo.
E esse mesmo Espírito Santo, deixa eu te contar uma história, ele está habitando dentro de você. Ah, querido, então, aquele lá acontecia esporadicamente, o Espírito Santo vinha sobre um, capacitava, ele vencia. Hoje não, ele mora dentro de você. Então, filho, pelo amor de Deus, toma posse. Matar um leão você mata um por dia. Amém? Diogo mata um leão por dia. E se levanta à noite, ele mata também. Como que a gente está estudando, amor, nessa série, a gente está vendo que Deus é que impulsiona, o Espírito Santo é que impulsiona a igreja. E se nós, irmãos, deixarmos, Ele vai nos impulsionar, Ele vai nos levar, mas nós precisamos deixar. Qual o objetivo, irmãos, da manifestação da glória de Deus no Novo Testamento? Qual o objetivo que a gente está vendo esse texto aqui do extraordinário de Deus acontecer ali? Veja comigo aí na sua Bíblia, Atos 14, 20. Eu já estou terminando aqui. Quase lá. Atos 14, 20, olha o que ele diz. Depois de fazer o quê? Está comigo aí não, gente? Fechou? Ficou em tanta unção que fechou a Bíblia. Verso 21, depois de pregar as boas... Depois de pregar as boas novas ali, olha só, o que ele foi fazer ali? Pregar as boas novas. E aí continua o texto, depois de fazer o quê? Muitos discípulos, está aí na sua assim? Eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Presta atenção comigo aqui, o fim, irmãos, de tudo que estava acontecendo, dos milagres que estavam acontecendo, dos paralíticos sendo curados, o fim era levar as boas novas e fazer discípulo. Então, escute só uma coisa, irmãos, nós precisamos de uma fé que se move, de uma fé ativa, de uma fé que prega, de uma fé que se doa. Se queremos ver multiplicação de discípulos na nossa célula, nós vamos precisar ter uma fé que se expõe. O que dizer que se o Paulo fala assim, depois que acabou tudo, ele fala assim, ei, você está paralítico ali, vou orar agora aqui, mas você crê? Paulo não, ele se expôs. Ele podia ter passado por um ridículo. Sim ou não, gente? Poderia. Eu não tinha coragem dele falar assim, irmão, levanta aí, pula agora, em nome de Jesus. Ele se expôs, a fé ativa faz a gente se expor. O irmão Jorge estava falando para mim que estava lá na fila, lá esperando, o cara estava falando mal de crente, ele falou, peraí, como é que é? Daqui a pouco o cara estava fazendo o quê? Chorando. Tem muita gente que vê crente, pessoas falando mal de crente, fica assim, ai meu Deus, ele me vê. Se expôs, irmão, se expôs. Paulo se expôs ali diante daquela situação. A fé verdadeira, a fé ativa faz a gente se desgastar mesmo pelo Evangelho. O Paulo, escrevendo aos Coríntios, com um sentimento um sentimento geracional neles, de gerar discípulos, olha o que ele diz: sinto-me feliz de dar-me a mim mesmo a vocês. Paulo falando, eu não estou entregando só o Evangelho, eu estou entregando a mim mesmo a vocês. Eu estou aqui de corpo e alma. E também tudo que tenho. Para quê? Para o seu bem espiritual. O verso 15 aí, na NVI, diz assim: assim, de boa vontade, por amor a vocês, gastarei tudo que tenho e também me gastarei pessoalmente. Quando você dispõe a gastar, minha família vai falar assim: você quer levar a cama para a igreja logo? Você quer morar na igreja? Mas já vai de novo? Vou pegar, depois eu estou te dando os direitos autorais aí, o Guilherme. Vai fazer curso todo dia? Falou assim, o Guilherme falou assim, é bom que não dá tempo de pecar. Dá com a mente ocupada, não pensa em fazer besteira. Gastarei pessoalmente. Vocês estão entendendo essa palavra aqui? Amém? Quantos aqui, irmãos, não precisa levantar a mão.
Quantos aqui querem milagres? Eu quero um milagre de Deus. Se você quer um milagre do Senhor, sabe o que você tem que fazer? Alinhe os seus propósitos com propósitos dele, porque o milagre é consequência de você alinhar a sua vida com o propósito dele. Firme a sua vida na visão daquilo que é importante para Deus, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Você está muito preocupado, às vezes preocupado, eu tenho que casar logo, ai meu Deus, não chega a minha varoa, ou não chega o meu varão de Deus, está preocupado. Ocupe-se com aquilo que é importante para Deus, que Deus vai providenciar o melhor para você. Ocupe-se com aquilo que Deus está, qual é o propósito dele para você. A maior alegria de Paulo e Barnabé, sabe qual era? Cumprir o chamado deles. E no processo desse cumprir o chamado, cumprir a missão, os milagres iam sendo realizados. Eles não foram fazer viagens missionárias pensando em realizar milagres. Os milagres eram consequência. Eles estavam interessados em cumprir o chamado que Deus tinha para a vida deles. Cumpra o chamado que Deus tem para você, e você vai experimentar grande milagre na sua vida. Enquanto eles cumpriam o milagre sobrenatural acontecia. Enquanto eles estavam se desgastando, Deus curava, Deus realizava, Deus batizava, porque era através do poder de Deus, e eles só estavam ali fazendo a obra. Quantos de nós, irmãos, precisamos de coração alinhar a vontade dele na nossa vida? Porque a vontade dele, a própria palavra diz que é boa, perfeita e agradável. Mesmo que a gente no momento não esteja entendendo, e eu quero convidar você a alinhar os seus propósitos com a vontade de Deus. Você não precisa largar tudo para fazer a obra. As pessoas falam assim: eu tenho que largar tudo. Da mesma forma, você não precisa largar a obra de Deus porque você está estudando. Da mesma forma, você não precisa largar a obra de Deus porque o seu trabalho está te tirando, você está cansado, mas você não precisa largar a obra de Deus. Sabe por quê? Porque enquanto você está fazendo o que você precisa fazer para ganhar o dinheiro que você precisa fazer para sustentar a sua casa, Deus vai empurrar um monte de pessoas para você, para que você lance uma palavra sobre ele levante daquela paralisia espiritual e dê um pulo e fala assim: cara, eu estou curado por causa de você, meu casamento foi curado por causa de você, minha vida foi transformada por causa de você. Enquanto você está fazendo o que você projetou para fazer, mas se você está alinhado com o propósito dele, aonde ele colocar você, não importa. Está estudando, Deus vai empurrar um monte de aluno. Pessoa: ei, você não dá aula de ciência para o meu filho? Não, eu dou. E ele assim, né? Dou aula de ciência e dou aula da Bíblia também. Eu vou dar aula, vou orar também por seu filho. Eu vou orar pela mente dele, vai entender não só a ciência, mas ele vai entender os mistérios de Deus. Deus vai empurrar as pessoas para você para isso. Os meus olhos precisam ver os paralíticos, irmãos, que estão desejosos do milagre. Os meus olhos precisam estar atentos à amiga da escola, ao amigo da escola, ao amigo do trabalho que está vazio. E enquanto você está se preparando para uma prova, enquanto você está se preparando para melhorar no seu trabalho, Deus vai usar você para liberar palavras que vão mudar destinos eternos. Você recebe essa palavra? A palavra que nós lemos, que marca a nossa vida, Atos 14, verso 8 e 10. Enquanto ele estava em Listra, descobriram ali um homem paralítico dos pés, que havia sido desde nascença, e por isso nunca havia andado. Ele estava ouvindo Paulo pregar. Paulo olhou para ele bem nos olhos e disse: você vai ser curado. Paulo gritou a ele e disse: levanta-te, levanta, levanta. Ele pulou. Querido, em nome de Jesus, você quer levantar no seu lugar como esse paralítico hoje? Levanta aí, levanta, levanta. Eu não sei o que você tem que colocar diante de Deus nessa noite. Tudo que nós já oramos, tudo que nós já clamamos, mas eu creio que Deus ainda tem para você. Deus ainda tem para você. Deixa Deus ministrar você ainda nesse finalzinho.
E sabe, você vai entregar a sua vida e falar assim: Deus, eu quero cumprir os teus propósitos. E os milagres vão acontecer na minha vida enquanto eu estiver fazendo a tua obra. Faça esse propósito com Ele nessa noite. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando sua presença. Você deseja a presença dele hoje, querido? Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando sua presença, ouvindo o som, ouvindo o som que vem dos céus. Aleluia. Estamos ouvindo, Senhor, a tua voz nessa noite. Ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz língua de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Aleluia. Você pode declarar mais uma vez? Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando sua presença, ouvindo o som, ouvindo o som que vem dos céus. Aleluia. Levanta a sua voz e diga isso mais uma vez. Ouvindo o som que vem dos céus, vento impetuoso traz língua de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz língua de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz língua de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Um só coração, uma só voz, uma canção. Vamos dizer isso bem alto, sem o microfone. Pode ser mais forte. Um só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, uma só voz, uma canção.
língua de fogo, batiza-nos, batiza-nos, vento impetuoso, e traz língua de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Aleluia. Vamos orar juntos, queridos. Nós vimos aqui, e eu creio que você tomou posse dessa palavra nessa noite, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Nós confundimos, irmãos, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. E sabe, você está aqui hoje, você está tendo a fé ativada, você está sendo assim, virando uma chave em você. Você quer que Deus vire uma chave em você nessa noite? Eu quero convidar você, eu sei que você já veio ao altar uma vez, mas vem agora, nesse propósito aqui, vamos orar juntos. Sai do seu lugar, Senhor, eu quero experimentar como aqueles discípulos. E quando eu estiver indo, fazendo o que eu vou fazer, eu creio que o Senhor vai fazer milagres. E vai fazer até na sua vida também. Vai fazer até em você. Sai do seu lugar. Cadê os intercessores? Vamos orar aqui mais uma vez. Creia, Deus está virando uma chave agora. Está virando uma chave. Eu creio que algo sobrenatural está acontecendo hoje. Hoje está acontecendo. Porque Deus escolheu você, não foi à toa. Não foi porque não tinha nada para fazer. Você é escolhido de Deus. Ah, mas eu sou meio... Não, você é amado por Ele. Você é alguém que confunde as pessoas. Ah, você é crente? Sou. Ah, você é meio doidão? Sim. Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios. Ah, querido, é você mesmo. Você é fraquinho. Você que se sente fraquinho. É você mesmo. Senhor, está aqui, Deus. Está aqui, Deus. Não um povo aos olhos humanos fraco, mas um exército. É um exército, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama agora sobre eles, Deus. Ativa, Senhor, a fé deles. Está derramando agora um batismo de ativação de fé. Ah, Deus, nós queremos andar pela fé. Ver como aquele homem, Senhor, a possibilidade de receber o milagre. Esses somos nós. Nós vamos olhar, Senhor, coisas comuns agora vão ser olhadas diferentes. Pessoas que cruzam com a gente todo o tempo vão ser olhadas diferentes. Vão ser pessoas como aquele paralítico doidinho para receber um milagre. Usa a nossa vida aqui, Senhor. Usa a nossa vida. Capacita meus irmãos. Capacita, Senhor. Capacita-nos, Senhor, porque não é com a nossa força, não é na nossa disposição, não é com a nossa estratégia pessoal, não é com nenhum método, Senhor, é com a oração, é com a nossa fé, enxergando, Deus, em Ti, que todas as coisas são possíveis, aquilo que o homem diz que é impossível, o Senhor está dizendo nessa noite, para mim, nada é impossível. Eu estou agindo na sua vida, eu vou abrir portas, eu vou realizar milagres. É o Senhor que faz. E Ele começa hoje a ativar a nossa fé. Ó Deus, nós estamos aqui. Nós estamos aqui no altar. Olha para a gente, Senhor. Olha para a gente, Deus. Derrama sobre nós essa ativação espiritual nessa noite. Ó Deus, cada líder de célula que está aqui na frente, ativa, Deus, a fé deles, para que eles vejam a sua célula multiplicar 10, 40, 60 vezes, Senhor, porque eles são ativados pelo Senhor. Muito obrigado, Deus. Traz, Deus, vida, Senhor, sopra sobre nós. Nós queremos ter uma fé viva, não uma fé morta. Sopra, Deus, sopra sobre nós nessa noite. É a nossa oração. Nós tomamos posse nessa noite. E em nome de Jesus, se você toma posse, diga amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor aí. Dê um abraço a alguém. Tenho fogo nos olhos, eu não imaginava